Irmãos, só para a gente se situar, na semana passada, nós estudamos como tudo começou. A gente veio antes da história de Moisés, antes da história da saída do povo do Egito. Nós vimos a primeira vez em que na Bíblia é registrado quando alguém, no mover de Deus, né, a primeira vez em que Deus pediu ou fez com que um cordeiro fosse sacrificado no lugar de uma pessoa, né? Nós estudamos isso lá na história de Abraão e de Isaac. Hoje nós vamos começar com a história já passando um bom intervalo de tempo, né? E esse bom intervalo de tempo significa que a história que nós vamos estar estudando hoje aconteceu aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, quer dizer, há mais ou menos 3.500 anos, tá certo? Vocês se localizarem um pouquinho aí no tempo, né? Então, o título da lição de hoje, né, que é a lição 2, mas será que o Mar Vermelho abriu mesmo? Né? A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas um pouquinho antes, né, da gente chegar lá na história do Mar Vermelho, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse termo Pessah, né, em hebraico, que nós traduzimos para o português, ou nós fizemos uma adaptação da língua para o português, que é a Páscoa. Tá certo? Tá? Mas essa palavra Pessah em hebraico, essa palavra significa passagem. E antes de vocês começarem a ler tudo, né, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 12, segundo livro da Bíblia, né, no Antigo Testamento. Abra lá, vamos ler no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1 fala assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Aqui foi a primeira vez que o Senhor estabeleceu, quer dizer, falou sobre a Páscoa do Senhor. O primeiro momento em que ele estabeleceu isso. É claro, irmãos, que nesse momento, como vocês conhecem já a história, o povo hebreu estava escravizado lá no Egito, já estavam há 430 anos morando no Egito, e então era essa a circunstância, né? A condição de que o povo estava vivendo. Eram escravos no Egito, clamando pelo Senhor, e até essa altura aqui já haviam acontecido as 9 pragas. A 10ª praga estava para acontecer, quando o Senhor deu esta ordem para Moisés, certo?
né? E estabeleceu a Páscoa. Então, agora eu vou pedir, passe o vídeo 1 para a gente. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará. Mas olha só, irmãos, foi um fato terrível, não foi? Já pensou? Todos os primogênitos, tanto homens quanto animais, morreram no Egito naquela noite, com a única exceção, né? Com a única exceção daquelas casas onde estava pintada o sangue no umbral, né? No portal ali daquelas casas. E quando o Senhor estabelece, né, que esta é a Páscoa do Senhor, né, nós precisamos entender que Páscoa é passagem. A maioria das pessoas atribui a passagem pelo Mar Vermelho, mas não é essa passagem que a palavra estava se referindo, mas está se referindo à passagem desse anjo da morte, né? Porque olha só, logo depois do versículo 11, lá em Êxodo 12, quando ele fala assim, esta é a Páscoa do Senhor, no versículo 12 ele começa a explicar para Moisés, né, o que iria acontecer, por que eles tinham que sacrificar aquele cordeiro e passarem o sangue e comerem, né, o cordeiro assado. No versículo 12 fala, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, nós podemos entender, irmãos, que toda a simbologia que existe sobre este sangue cobrindo
né, aquelas casas, cobrindo aquelas famílias e cobrindo aquelas vidas. Não é verdade? Nós podemos entender hoje, mas naquela época eles não entendiam, eles não entenderam, eles só obedeceram. E aí no versículo 14, no versículo 15, que eu destaquei ali, ó, que o Senhor estabeleceu isso como um memorial e um decreto perpétuo. Vamos ler? O versículo 14 fala assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Certo, irmãos? Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Então nós vemos que o Senhor estabeleceu como uma celebração, uma festa que seria comemorada perpetuamente. A Páscoa seria comemorada perpetuamente. E um memorial. Memorial do quê? Para que o povo sempre se lembrasse do que havia acontecido lá no Egito. Certo, irmãos? Esse é o memorial. Quando o Senhor estabelece um memorial, é porque Ele não quer que as pessoas se esqueçam e percam, né? Às vezes a gente esquece as coisas que acontecem na nossa vida. E Ele queria que isso fosse sempre relembrado como um marco importantíssimo para a vida deles. Todos os homens daquela geração e todos os descendentes deveriam celebrar perpetuamente. Por isso nós hoje ainda, apesar de não sermos de descendência, né, do povo judeu, mas nós como igreja do Senhor continuamos a celebrar. Tá certo? Amém? E a Páscoa então, né, ela deveria ser celebrada no 14º dia do mês de Abib. O mês de Abib então se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A partir dali eles começaram a contar o mês de Abib, o ano deles, né, no calendário. E esse primeiro mês, então, ele cai mais ou menos entre março e abril do nosso calendário. Então, o nosso calendário ele está fora de fase, ele está defasado em relação ao calendário judaico, né? E logo depois, no primeiro dia logo depois, né, da celebração da Páscoa, no 14º dia, eles começavam a celebrar a festa dos pães asmos, quer dizer, os pães sem fermento. Por quê? Porque naquele dia, quando eles fizeram aquela ceia do cordeiro, né, eles assaram os cordeiros nas suas casas e eles comeram aquele cordeiro assado com pães sem fermento e com ervas amargas. Essa foi a ceia. Né? A gente pensa às vezes numa ceia, aquela mesa farta com uma variedade enorme, né, de alimentos preparados, mas essa foi a ceia deles. Né? O alimento, o cordeiro assado e os pães sem fermento e as ervas amargas. Foi só isso. Esse foi o cardápio daquela ceia. Né? Então, olha aí para vocês verem, terem uma noção. Claro que é uma foto recente, né? Naquela época não tinha fotografia, né, gente? Então, não dava para tirar foto, né? Não tinha WhatsApp, ninguém registrou, né? Nem mandou para o seu vizinho, para o seu amigo, né? Uma foto do que eles estavam fazendo em casa, né? Mas aqui só está representado o pão ázimo ou asmo, né? Que é o pão sem fermento, e as ervas amargas. Tudo bem? Tá? Bem simples, não é? Aqui está faltando o cordeiro, claro. Mas esse é o que a gente
para vocês terem uma ideia de como era um pão ázimo. Que o pão que a gente come tem fermento. É parecido, mas eu acho que essa receita do pão sírio tem fermento. Lembra, esse pão ázimo parece um biscoito, porque ele fica durinho, né? Tá certo? E tá ali, ó, Êxodo 12, os versículos 19 e 20. Vamos dar uma olhada? Para nós entendermos. Então, até aqui era o que o Senhor estava estabelecendo, ainda não tinha acontecido. Olha ali os versículos 19. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Certo? Então, o que aconteceu? Depois que o Senhor deu esta ordem para Moisés, Moisés comunicou ao povo que eles deveriam fazer daquela maneira, e aí na noite do 14º dia, do dia 14, aconteceu. Né? E isso a gente vê então dos versículos 21 até o versículo 30. Eu quero que vocês leiam comigo, porque é importante a gente estar entendendo e lendo o texto bíblico mesmo. Tudo bem, irmãos? Então, olha ali, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará por aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Certo, irmãos? E aí, logo em seguida, nós sabemos da história o que aconteceu. O que aconteceu? Houve a libertação, não é? O faraó liberou o povo judeu, o povo hebreu, melhor dizendo, para irem embora. Vão embora, vão sacrificar, vão adorar o Deus que vocês seguem, mas saiam desta terra. Não é verdade? Saiam desta terra. E o povo saiu. Mas antes de sair, o que eles fizeram? Eles passaram pelos vizinhos egípcios, pelos conhecidos, e eles despojaram, não é? Quer dizer, os egípcios deram ouro, deram prata, deram roupas, deram uma série de coisas preciosas, pedras preciosas, deram ali para o povo hebreu, né? E eles saíram carregando tudo isso. Então,
quando fala assim, que eles tinham que participar, fazer aquela ceia nos seus lares, já de sandália nos pés, vestidos, cingidos, prontos, de mala pronta, né, gente? Né? Às vezes a gente vai viajar, a gente fica uma semana preparando a mala, né? Mas os hebreus já estavam com as malas prontas, a gente pode considerar assim, porque essa foi a ordem do Senhor. E eles já haviam despojado, retirado ali, recebido dos egípcios os bens preciosos, ouro, prata, etc. Tudo bem? E aí eles saíram de madrugada ainda, né? Quando aconteceu tudo isso, né? Houve uma grande comoção ali no Egito, todos os egípcios, todas as casas chorando, né? Os seus mortos, e eles foram embora. Os hebreus foram embora, saíram do Egito. E eu quero passar o segundo vídeo aí para vocês terem uma noção disso. Os egípcios queriam tanto nos ver longe que nos entregaram ouro, armas, como se finalmente estivessem pagando pelo nosso trabalho escravo por séculos. Vieram hebreus de todas as partes do Egito e finalmente nos tornamos um só povo. Egípcios se juntaram a nós. Eram milhares de pessoas que deixavam centenas de anos de escravidão para trás. Filhos de Israel, lembrem-se deste dia, o dia em que deixamos o Egito, a terra da escravidão. O Senhor cumpriu a sua promessa, nos tirou daqui com sua mão forte e nos guiará rumo à terra prometida. Agora, meu irmão, para onde vamos? Deus mostrará o caminho. Não tenham medo. O Senhor vai cuidar de nós, mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus nos guiará rumo à terra prometida. Avancem! Pois é, irmãos. Então, aí o que nós vemos? O povo saiu, né? O povo saiu e a gente sabe que eram pelo menos 600 mil homens. Então, se a gente pensar que tinham ainda, contando as mulheres e as crianças, né? Então, nós tínhamos pelo menos 1,5 milhão, tem pessoas que estimam em 3 milhões de pessoas. A gente não sabe exatamente a quantidade de pessoas, não é? Mas, naquela época, eram muitas crianças, né? E muitas mulheres também. Então, nós vamos pular agora, irmãos, olha lá para o capítulo 13, vocês estão comigo? Capítulo 13, né? Lá no versículo 17, amém? Então, eles saíram, né? Aí a gente já está quase chegando já na hora do Mar Vermelho abrir. Mas eles não sabiam que o Mar Vermelho ia abrir, não é verdade? Eles, nessa hora, só pensaram em sair do Egito. Olha ali, mais de 600 mil homens, mulheres e crianças. Isso está ali em Êxodo 12, 37. Se vocês quiserem, vamos ler aqui, ó.
Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Amém? Tá certo? Eles saíram, mas eles não foram pela rota dos filisteus. Passar para o slide seguinte, porque aí eu separei um mapa para que a gente entendesse. Ó, aqui é o Egito. Estão vendo aqui, irmãos? Ó, o Nilo, o rio Nilo, aqui é todo o Egito. Aqui era a região do delta do Nilo, onde a terra é mais irrigada, porque o rio Nilo ele se divide, né, em vários afluentes aqui. Então, o povo de Israel vivia aqui na terra de Gósen. E aqui era a cidade de Ramsés. Tá bom? Então, o caminho natural, o caminho mais fácil, na hora desse povo sair do Egito, seria aqui, ó, fazer isso aqui, ó, de Ramsés para Canaã. Tá vendo? É um caminho curto, não é? Só que existia aqui pelo meio do caminho um povo que era o povo dos filisteus. E vocês lembram da história lá de Golias, que era o gigantão lá dos filisteus. Eram, desde essa época de Moisés, já conhecidos como um povo guerreiro e assustador. E o Senhor Deus, então, falou para Moisés para que eles não fossem por esse caminho, apesar de mais curto, mas esse caminho eles iam se encontrar com os filisteus e eles podiam desanimar e querer voltar para o Egito. Então, o Senhor ordenou que eles fossem aqui, ó, de Ramsés, eles passassem por Sucote, que a gente acabou de ler, ó, Sucote, até Etã. É outro caminho, um caminho mais longo, mas eles precisavam fazer esse caminho, certo? É o que nós vemos aqui no texto, em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Se vocês quiserem acompanhar comigo, olha lá. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Bom, vamos pular agora aqui para o versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Certo? Tá? Então, para vocês entenderem, o que eles fizeram? Eles desceram, ó, foram aqui para o sul, né, até Sucote, essa primeira bolinha aqui que eu estou apontando, depois até Etã, onde eles acamparam. Aqui já estava próximo do Mar Vermelho. Ó. O Mar Vermelho, ele tem uma faixa maior que aqui para baixo, e ele se divide em dois golfos. Ó. Esse aqui é o Golfo de Áqueba, e esse aqui é o Golfo. Então, mas quando eles chegaram aqui em Etã, aí o Senhor mandou que eles fossem até Pi-Hairote, que fica entre Migdol e o Mar Vermelho. Né? Que é onde, então, acontece toda a história de que o povo dos egípcios se arrependeram de terem deixado, né? O faraó se arrependeu de ter deixado o povo hebreu sair e ser liberto, e aí começaram a perseguir, não é verdade? Tá certo? A perseguir. E aí vocês sabem toda aquela história, né? De que o exército egípcio estava atrás deles, eles no meio ali da praia, acampados em Pi-Hairote, aqui, ó, na margem do Mar Vermelho. Então, para frente tinha mar e para trás tinha o exército egípcio. Eles não sabiam o que fazer,
não é verdade? Aí a gente pula lá para o capítulo 14. Tudo bem, irmãos? Eu estou pulando aqui um pouco o texto para vocês. No capítulo 14, olha só, versículo 2. Estão comigo? Então, no versículo 2 fala assim: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Né? Tudo bem? Isso era uma coisa assim tão sem propósito, se fosse pensar, porque afinal de contas, se eles queriam vir para cá, por que eles começaram a descer, né? Porque o Senhor ia mostrar a maravilha dele e ia destruir o exército egípcio. Acontece que o povo hebreu não sabia disso, né? Para o povo hebreu e para o povo egípcio, ia parecer que eles estavam vagando no deserto sem saber para onde ir. É o que fala no versículo seguinte aqui, versículo 3, capítulo 14. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, né? Aí o Senhor diz que ia endurecer o coração do faraó e tal, e eles foram atrás do povo hebreu. Aí lá no versículo 10, vocês estão comigo? Capítulo 14, versículo 10, acompanhe aí. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor, né? Aí eles reclamaram para Moisés: poxa, se era para morrer, eu preferia ter morrido no Egito e tal, né? Não aqui no meio do deserto, né? E Moisés, versículo 13, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Moisés era um homem muito manso mesmo, né, gente? Calma, acalme-se. Acalmem-se. Acalmem-se, calma. Creiam no Senhor, o Senhor lutará por vocês, né? E aí disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Eu acho que o Senhor é muito bem-humorado, assim, Deus é, né? Uma situação dessa, o Senhor vai falar: por que vocês estão clamando a mim? Pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque tem um exército na cola da gente e tem um mar na frente, né? Diga aos israelitas que sigam avante. Aí é a hora, então, que Moisés erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Né? Então, irmãos, olhando aqui pelo mapa, nós vemos que eles provavelmente, isso é uma suposição, tá? Porque existem inúmeras suposições, né, de que por onde eles tenham atravessado o mar, né? Tem pessoas que creem que eles fizeram essa rota aqui que está em azul, vocês estão vendo no mapa, mas provavelmente eles fizeram esta aqui em vermelho, atravessaram o mar por aqui, certo? Que não era o mar vermelho em toda a sua largura, né? Aqui vocês podem perceber que o mar vermelho ele era mais estreito, como um braço do mar, né? Um golfo. Então aqui o mar é mais estreito do que lá para baixo, né? Tanto aqui ele é mais estreito ou aqui. Estão acompanhando? Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque quando eles atravessaram, a travessia aconteceu durante algumas horas da madrugada. E eram pessoas a pé. Então, a pé, qual a distância que uma pessoa anda em 4 horas? Uns 20 quilômetros. Se for, agora pensando que tinham crianças e mulheres, né, idosos, todo o povo atravessando junto, não daria para eles atravessarem o mar aqui embaixo, ó, porque aqui embaixo o mar tem uma extensão de 300 quilômetros. Imagina quanto tempo ia durar essa travessia? Mas aqui não, aqui é bem menor, né? Tá?
porque a travessia do Mar Vermelho durou em torno de 4 horas, eles caminhando, certo? Então, será que o Mar Vermelho abriu mesmo? Tem um monte de teorias, né? Inclusive uma que uma vez falaram, não, na verdade o povo atravessou o Mar Vermelho na época de seca, né? Era uma época de seca, então eles atravessaram e a pé enxuto, porque o mar já estava seco. Aí a questão seguinte é, mas como que os egípcios depois se afogaram no mar seco, né? Um mar batendo por aqui e eles conseguiram se afogar, né? Você cair de cara na água e ficar lá, né? Certo? Não eram criancinhas, né? Que se afogam num balde, mas eram guerreiros. Mas então existem inúmeras teorias a respeito disso e eu vou passar para vocês o que eu realmente acredito e eu achei muito interessante o que eu vi, né? Então, eu pus aqui algumas perguntas para a gente pensar em cima do que eu já conversei hoje aqui com vocês, né? Primeiro, você crê que o Mar Vermelho abriu? Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens do Mar Vermelho. Gente, é um mar mesmo, né? Ele não é vermelho, mas ele é um mar. Não sei se vocês já foram, a maioria aqui já deve ter passado lá na Ponte das Amoras, quando ela está tudo alto, e você vê aquele mar de Minas, né? Já pensou aquilo abrir? Já pensou? É água, viu? Mas você crê? Crê? Então, quando que começou a Páscoa? Na saída do povo do Egito. Isso. Concordam? Foi ali que foi instituída, estabelecida a Páscoa, né? Foi instituída por quem? Por Deus. Ele que instituiu e estabeleceu a Páscoa, certo? Hein? E deve ser comemorada até quando? Perpetuamente, para sempre, né? Foi estabelecida desta maneira Deus estabeleceu desta maneira para o seu povo, certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai ver esse último texto aí, que eu creio, sim, que Deus abriu o Mar Vermelho. Primeiro, a Bíblia diz isso. Em segundo, porque hoje a ciência já confirma. Eu não coloco a ciência na frente. A Bíblia não é um livro científico, mas a ciência consegue comprovar uma série de coisas, de fatos que já aconteceram, que estão descritos na Bíblia, né? Então, eu creio porque a Bíblia diz e a ciência confirma, certo, irmãos? Então, eu gostaria, esse vídeo aqui, esse terceiro vídeo que vocês vão assistir agora, é uma reportagem que a Rede Record fez 1 ano ou 2 anos atrás. Eu fiz alguns cortes, porque a reportagem ela dura mais de 20 minutos. Esse texto que está aqui no slide, esse endereço aí é da reportagem completa. Depois vocês podem acessar. Mas o que eu fiz, para a gente não ficar 20 minutos aqui assistindo, eu fiz alguns cortes, mas vai ser interessante vocês verem. Tá certo? Tudo bem? O mistério do Mar Vermelho. Laboratório de Física da Universidade de São Paulo. O professor do Instituto Oceanográfico desenvolve um experimento. Uma pequena construção para testar uma das hipóteses mais aceitas pelos pesquisadores. A pergunta a ser respondida: o Mar Vermelho pode mesmo ter se dividido? Esse é o Mar Vermelho. 1.900 quilômetros de extensão pela costa do Oriente Médio. De uma margem à outra são 300 quilômetros. Admirado por sua beleza e pela vasta vida submarina,
ainda mais conhecido por um registro bíblico feito no Velho Testamento. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. A abertura do Mar Vermelho é um dos relatos da Bíblia que mais mexem com o imaginário das pessoas até os dias de hoje. Estamos no Golfo de Aqaba, um braço do Mar Vermelho, na costa de Israel. As águas aqui não têm nenhum tom avermelhado. O nome desse pedaço de mar pode ser explicado por uma tradução errada. Essa região era conhecida como Mar dos Juncos, que em inglês é Sea of Reeds. Reeds virou red, vermelho em português. E ao longo dos anos, assim ficou. Hoje, esse é o Mar Vermelho. Quem nos guia é Amnon Burradana. Ele diz que ama trabalhar no Mar Vermelho e que a atmosfera da região é ótima. Ótima para ele, porque a presença de navios militares que ajudam a delimitar as fronteiras entre os países da região nos assusta. Actually, this is the Israeli-Jordanian border. This ship, the gray one, in front of us, this is the Israeli Navy. A beleza das águas e, claro, os registros históricos encontrados na Bíblia trazem muita gente para navegar neste mar. Pergunto a Amnon se os turistas o questionam sobre a história de Moisés. E ele diz que a curiosidade das pessoas é muito grande. Todos querem saber de que forma o mar teria sido aberto e por onde o povo hebreu teria feito a travessia. Golfo de Suez, região norte do Mar Vermelho. Essa seria a localização da travessia de Moisés, segundo especialistas. Mas será possível provar que o mar se abriu? O que afinal teria acontecido? Uma tese científica chamou a atenção do mundo todo recentemente. Nossa correspondente nos Estados Unidos foi atrás do responsável por esta pesquisa. Nossa equipe faz uma viagem de mais de 2.000 quilômetros dentro do território americano, de Nova York a Denver, no Colorado. Aqui nesse edifício funciona o Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos. O engenheiro Carl Drews, que trabalha nessa instituição muito respeitada no país, provocou uma grande discussão com a tese de mestrado dele, que usa dados científicos para explicar a abertura do Mar Vermelho. Foram 5 anos de estudo. A descoberta ganhou destaque no Washington Post, um dos jornais mais respeitados do mundo. Só que eu queria chamar a atenção de vocês que essa posição onde ele acha que ocorreu é exatamente daquele do mapa que eu mostrei. Está no Golfo ali de Suez, onde aconteceu que eles acamparam em Piairote e atravessaram por ali. Tudo bem? Tá? Carl acredita que a travessia tenha acontecido no lado leste do delta do Nilo. Aqui, irmãos, o que eu queria mostrar para vocês é que esta região aqui, que eles estão falando que o vento soprou e o mar se abriu, exatamente neste lugar também já foi feito um estudo lá no Mar Vermelho, que existe como um banco de areia nessa região. Então, o mar ele vem profundo, de repente ele faz um banco de areia enorme, muito largo, né? E aí ele aprofunda de novo. Então, onde ele está apontando, aqui, ó, é exatamente onde existe esse banco de areia, que, portanto, se o vento soprando aqui, ficaria mais com menos água e o mar se abriria nessa região. Estão entendendo? Então, é uma região onde o mar é menos profundo e com esse vento conseguiria se abrir. Ó. Às 3h30 da manhã, o mar estaria
aberto. Ali, as águas poderiam ser empurradas para trás com um vento forte, ele explica. Depois de apontar a posição, o pesquisador americano se concentrou em provar como teria sido possível o fenômeno do Mar Vermelho. There are hurricanes that form in the Mediterranean Ocean, and there are hurricanes that form in the Mediterranean Sea, but generally those don't pass in the kind of the plot that I would need for this kind of thing to happen. Nem furacão, nem tornado. Para Carl, uma tempestade de vento com velocidade entre 70 a 100 km por hora teria deixado o caminho livre para o povo de Moisés. A Bíblia diz que o vento soprou por toda a noite, lembra o engenheiro. Strange. It says the wind blew all night. Às 6 da tarde, o vento começa a soprar e mover a água. 9h30 depois, no meio da madrugada, o caminho de terra seca está completamente aberto. O espaço fica sem água por 4 horas, enquanto o vento perde força aos poucos. Às 7h30 da manhã, enfim, já sem ventania, o mar volta ao lugar. É exatamente o tempo relatado na Bíblia. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O professor Marcelo Dottori é quem desenvolve o experimento. Bom, basicamente o que você tem aqui é um pequeno tanque, relativamente longo e muito estreito, características parecidas com o do Golfo de Suez. O tanque tem 1,20 m de comprimento, 20 centímetros de altura, 10 de largura, mais de 20 litros de água. Com um secador, o professor simula o vento que sopra pela lateral. Pela quantidade de água, bastam alguns segundos até que a parte seca comece a aparecer. Esse vento precisaria soprar algo em torno de umas 10 horas, com uma velocidade mais ou menos de uns 20 metros por segundo, que dá uns 72 km por hora. A solução matemática prevê que seja formada uma parede de água de cada lado do caminho, com no máximo 2 metros de altura. Com a força do vento, a divisão poderia chegar a até 1 quilômetro de largura. Se você pensar numa abertura da ordem de algumas centenas de metros, você consegue atravessar uma quantidade relativamente grande de pessoas. O texto bíblico afirma que 600 mil homens saíram do Egito e coloca uma nota, exceto mulheres e crianças. Considerando então que cada homem tinha sua esposa e 2 ou 3 crianças, alguns calculam que o número poderia ser de 1.500.000 a 2 milhões de pessoas. Um número realmente muito alto. Segundo a Bíblia, depois que Moisés e o povo hebreu atravessam o caminho, o mar se fecha. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. No experimento, fica claro que quando o vento é interrompido, em pouco tempo a água volta. No Mar Vermelho, o impacto teria sido fatal. Imaginando que o vento se interrompa instantaneamente, você teria basicamente uma parede de 2 metros, 2,5 metros de altura, avançando a uma velocidade de 16 km por hora, 5 metros por segundo. O que eu considero bastante razoável para causar um bocado de estrago. Para bilhões de judeus e cristãos em todo o mundo, as provas científicas apenas confirmam o que eles já sabiam. Entenderam, irmãos? Então, qual que é a teoria aí? Quer dizer, eles fizeram essa experiência e viram que só pela ação do vento, como está no relato bíblico, de que ventou a noite inteira, só pela ação do vento seria suficiente para que aquela massa de água se afastasse,
permitindo o povo atravessar. E o tempo, né? O tempo que o vento precisaria soprar, que é o relatado na Bíblia, é o tempo para que essa água se afastasse. E quando cessou o vento, o mar se fechou novamente. Certo, irmãos? Amém? Então vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela aula de hoje. Eu espero, Deus, que tenha trazido entendimento, esclarecimento, Senhor, para os meus irmãos. Que a fé dos meus irmãos, Senhor, tenha sido fortalecida, Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é bem detalhada, Senhor, nos mostra detalhes de como as coisas aconteceram e principalmente nos mostra o teu poder, Senhor. Nós sabemos que tu és um Deus vivo, que o Senhor pode agir e operar da maneira que o Senhor quiser. E eu te agradeço também, Deus, porque o Senhor também nos dá condições para nós meditarmos, pensarmos e podermos entender também, até usando a ciência, podermos entender como o Senhor fez essas coisas, Deus. Senhor, eu não atribuo apenas a um fator da natureza, mas eu atribuo principalmente, Deus, ao teu poder e à tua vontade, para que todas estas coisas acontecessem e nós cremos que de fato aconteceram, Senhor. Eu peço, meu Deus, a tua bênção. Eu peço que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo a fé do teu povo, nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém.